O sol de janeiro caía como chumbo derretido sobre a fazenda Santa Cruz da Esperança. Era o tipo de calor que fazia a terra rachar, que transformava o ar em algo quase sólido, difícil de respirar. Naquela tarde de 1820, no interior de São Paulo, próximo à cidade de Itu, algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que os escravos da fazenda sussurrariam por gerações, sempre em voz baixa, sempre olhando por cima dos ombros. Jupira sentia o peso de Dona Constança Vaz de Azevedo em suas costas. Cada passo era uma agonia. Seus pés descalços afundavam na terra seca e escaldante do terreiro. O vestido grosseiro grudava em sua pele ensanguentada pelas chicotadas da semana anterior. Suas mãos, amarradas por uma corda que passava por baixo das coxas da fazendeira, tremiam de exaustão. "Mais rápido, criatura!" ordenou Dona Constança, ajeitando a sombrinha de renda que a protegia do sol. "Você mancha minha sombra com sua presença imunda, mas ao menos pode servir de montaria. É tudo para que vocês, índios, servem mesmo." Antes que o sol se pusesse naquele dia, uma delas estaria morta. E a fazenda Santa Cruz da Esperança jamais seria a mesma. Tudo havia começado naquela manhã de domingo, dia sagrado para os cristãos. Dona Constança se preparava para receber o padre Inácio para o almoço. A casa grande estava impecável. Os azulejos portugueses brilhavam, os castiçais de prata refletiam a luz que entrava pelas janelas coloniais. Tudo tinha que estar perfeito. A reputação de Dona Constança como mulher piedosa e de fé inabalável dependia dessas aparências. Jupira trabalhava desde antes do amanhecer. Aos 19 anos, já carregava no corpo e na alma as marcas de 7 anos de cativeiro. Havia sido capturada aos 12, quando bandeirantes atacaram sua aldeia Tupi-Guarani, às margens do rio Tietê. Ela ainda se lembrava dos gritos, do cheiro de palha queimando, do sangue de seu avô, o pajé Nhanderecó, escorrendo pela terra sagrada. Naquela manhã, Jupira carregava uma bacia de água quando cometeu o imperdoável. Ao passar pelo corredor, sua sombra tocou a sombra de Dona Constança por uma fração de segundo. A fazendeira congelou. Seus olhos azuis, frios como gelo de inverno, fixaram-se em Jupira com uma fúria contida que era pior que qualquer grito. "Você ousou", disse ela, a voz baixa e venenosa. "Sua sombra pagã tocou a minha. Você contaminou minha presença abençoada com sua impureza indígena." Jupira abaixou a cabeça, como havia aprendido a fazer. Não havia palavras seguras. Qualquer coisa que dissesse seria usada contra ela. O silêncio também seria. Não havia escapatória. "Sabe qual é o seu problema?" continuou Dona Constança, aproximando-se lentamente como um felino cercando a presa. "Vocês, índios, não conhecem o seu lugar. Mesmo depois de termos civilizado esta terra selvagem, mesmo depois de a Santa Igreja ter trazido a luz de Deus para suas almas obscuras, vocês ainda se comportam como animais." A fazendeira era viúva há 3 anos. Seu marido, o coronel Francisco de Azevedo, havia morrido de febre amarela, deixando-a com uma propriedade vasta e a responsabilidade de manter o nome da família. Mas o que poucos sabiam era que Dona Constança não herdara apenas terras e escravos, herdara também segredos. Segredos que ela guardava com unhas e dentes, escondidos sob camadas de orações e caridade pública. A fazenda Santa Cruz da Esperança funcionava como um pequeno reino. Ali, a palavra de Dona Constança era lei absoluta. Ela mantinha dezenas de trabalhadores indígenas em regime de semi-escravidão, uma prática que, embora tecnicamente ilegal desde as reformas pombalinas, continuava comum no interior paulista. As autoridades faziam vista grossa. Afinal, a fazendeira doava generosamente para a igreja e mantinha boas relações com os políticos locais.
Padre Inácio chegou pouco antes do meio-dia. Era um homem alto, de ombros largos, com uma barba grisalha bem aparada e olhos que avaliavam tudo com uma mistura de julgamento e cobiça. Ele havia sido jesuíta por décadas, mas com a expulsão da ordem adaptara-se, tornando-se padre secular e mantendo influência através de conexões com famílias poderosas como os Azevedo. "Minha querida Constança", cumprimentou ele, beijando a mão enluvada da fazendeira. "Que bênção poder compartilhar este dia sagrado em sua companhia." "A bênção é toda minha, padre", respondeu ela com um sorriso que não alcançava os olhos. "Preparei um almoço especial, mas antes gostaria de sua orientação sobre um assunto delicado." Eles se retiraram para a sala de estar, onde Dona Constança serviu vinho do Porto em taças de cristal. Jupira permaneceu próxima de pé, imóvel como uma estátua, pronta para servir. "Padre", começou a fazendeira, "como devo lidar com a desobediência persistente dessa índia? Ela se recusa a aceitar completamente a palavra de Deus. Ainda pratica em segredo rituais pagãos de seus ancestrais." Padre Inácio observou Jupira com interesse predatório. "A conversão dos selvagens é um trabalho árduo, minha filha. Suas almas são naturalmente propensas ao pecado, à feitiçaria, aos demônios que habitavam estas terras antes da chegada da verdadeira fé. Às vezes, a punição física é necessária. É um ato de misericórdia, na verdade. Dor no corpo para salvar a alma." "Exatamente meu pensamento", concordou Dona Constança, seus lábios curvando-se em algo que poderia ser um sorriso. "Aliás, esta manhã ela cometeu uma ofensa grave. Permitiu que sua sombra tocasse a minha." O padre assentiu solenemente, como se aquilo fosse realmente um sacrilégio digno de punição. Inaceitável. A hierarquia estabelecida por Deus deve ser respeitada. Os índios devem aprender humildade. Foi então que Dona Constança anunciou o castigo. Jupira deveria carregá-la nas costas, como um animal de carga, por 2 horas sob o sol do meio-dia, sem água, sem descanso. E se caísse, o castigo seria renovado no dia seguinte, com o dobro do tempo. Jupira sentiu o mundo girar. Ela havia sobrevivido a muitas crueldades naqueles 7 anos, mas aquilo era projetado não apenas para humilhar, mas para destruir. O sol de janeiro naquela região era impiedoso. Podia matar. "Entendeu, criatura?", perguntou Dona Constança, já de pé, a sombrinha aberta. "Você vai me carregar até o outro lado do terreiro e de volta, repetidamente, até que eu decida que sua penitência está completa." O primeiro passo foi o mais difícil. Jupira se ajoelhou, e Dona Constança subiu em suas costas como quem monta um cavalo. A fazendeira não era uma mulher leve. Seus vestidos elaborados, com camadas de tecido e anáguas, adicionavam peso extra, e ela se certificou de sentar de forma que todo o seu peso pressionasse a coluna de Jupira. Quando Jupira se levantou, suas pernas quase cederam. Mas o instinto de sobrevivência era forte. Ela deu um passo, depois outro. Seus pés descalços pisavam na terra que parecia estar pegando fogo. O terreiro da fazenda era enorme. De um lado ficava a casa grande, branca e imponente, com suas janelas coloniais e o brasão da família Azevedo esculpido acima da porta principal. Do outro lado, a quase 100 metros de distância, ficavam as senzalas e os galpões de trabalho. Entre os 2 pontos, apenas terra batida, sem uma única árvore, sem uma única sombra. Dona Constança havia escolhido aquele trajeto propositalmente. "Mais rápido", ela ordenava, cutucando as costas de Jupira com a ponta da sombrinha. "Você acha que tenho o dia todo? Ainda preciso me preparar para as orações da tarde." O suor começou a escorrer imediatamente. Jupira sentia o calor penetrando através do tecido grosseiro de seu vestido, queimando sua pele já ferida.
Cada respiração era difícil. O ar quente entrava em seus pulmões como fumaça. Enquanto caminhava, memórias indesejadas invadiam sua mente. Ela se lembrava de quando tinha 12 anos, quando ainda era livre. Lembrava-se de correr pelas margens do rio com outras crianças de sua aldeia, de ouvir as histórias do avô Nhanderecó sobre Tupã e Jaci, sobre os espíritos da floresta que protegiam seu povo. Jupira, dizia o avô, sua voz rouca, mas cheia de sabedoria. Você tem o espírito forte. Um dia vai precisar dele. Quando os tempos escuros vierem, lembre-se, nossos ancestrais vivem em nós. Nosso sangue carrega memória. Nossa terra carrega justiça. Ela não entendia na época. Era apenas uma criança, mas na noite em que os bandeirantes atacaram, quando ela viu seu avô ser morto defendendo as crianças da aldeia, quando foi acorrentada junto com outros sobreviventes e levada para longe de tudo que conhecia, as palavras do avô se tornaram sua única âncora. Está cansada já? Provocou Dona Constança. Que fraqueza! Vocês, índios, viviam na selva, correndo por aí como animais, e agora não aguentam uma caminhada simples. Talvez você precise de motivação adicional. A fazendeira ergueu a mão e deu um tapa forte na lateral da cabeça de Jupira. A dor explodiu, mas Jupira mordeu a língua. Não daria a ela a satisfação de um grito. Outros escravos observavam da distância. Alguns desviavam o olhar, incapazes de suportar presenciar tamanha crueldade. Outros assistiam com expressões vazias, já tão quebrados que nenhuma atrocidade os surpreendia mais. Mas havia um par de olhos que observava diferente. Pequenos, assustados, mas fixos em cada movimento de Jupira. Escondida atrás de um dos galpões, uma menina de 7 anos mordia os lábios para não chorar. Seu nome era Araci. E ela era o segredo mais perigoso de Jupira. Já se passara 1 hora. Jupira havia atravessado o terreiro 6 vezes. Suas pernas tremiam incontrolavelmente. A visão começava a ficar turva. O corpo humano não foi feito para aguentar aquele tipo de tortura. A desidratação, combinada com o esforço extremo e o calor sufocante, estava levando Jupira ao limite. Sabe de uma coisa? Disse Dona Constança, sua voz estranhamente animada, como se estivesse tendo uma conversa agradável. Acho que vou tornar isso uma tradição. Toda vez que uma de vocês, índias, cometer uma ofensa, este será o castigo. Que tal? Assim vocês aprendem humildade de verdade. Jupira já não conseguia sentir os próprios pés. Cada passo era automático, guiado apenas pela vontade de sobreviver mais um segundo, mais um minuto. Sangue escorria de suas solas rachadas, deixando pegadas vermelhas na terra. Foi no 7º percurso que suas pernas finalmente cederam. Jupira caiu de joelhos e Dona Constança foi lançada para frente, rolando na terra. A fazendeira soltou um grito agudo, mais de fúria que de dor. Ela se levantou rapidamente, sacudindo a poeira de seu vestido caro, o rosto contorcido em ódio puro. "Como você ousa!" gritou ela. "Como você ousa me derrubar, sua selvagem imunda!" Jupira estava prostrada no chão, incapaz de se mover. Sua respiração vinha em ofegos rasos e desesperados. O mundo girava. Ela podia sentir a consciência escorregando. Foi então que ouviu o grito. "Mãe!" A voz era aguda, infantil, desesperada. Araci havia saído do esconderijo e corria em direção a Jupira, suas perninhas magras movendo-se o mais rápido que podiam. O terror inundou Jupira mais rápido que qualquer dor física. Não, não agora. Araci deveria ficar escondida, sempre escondida. Dona Constança congelou. Seus olhos arregalaram-se enquanto observava a criança se aproximar. A menina tinha pele morena, cabelos lisos e negros, olhos castanhos amendoados. Havia algo familiar naquele rosto. Algo que fez o sangue de Dona Constança ferver.
O que é isso? Ela perguntou, a voz baixa e perigosa. Quem é essa criança? Araci chegou até Jupira, ajoelhando-se ao seu lado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, levanta, por favor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas haviam parado de trabalhar para observar. Padre Inácio, que havia saído da casa grande para testemunhar o castigo, aproximou-se lentamente, o rosto pálido. Dona Constança deu um passo à frente, olhando para Araci como se a criança fosse uma aparição. Você teve uma filha, e escondeu de mim todos esses anos. Jupira tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Conseguiu apenas um sussurro rouco. Por favor, ela é inocente. Inocente? Dona Constança riu, mas era uma risada sem humor, cheia de veneno. Deixe-me ver essa criança mais de perto. Ela agarrou Araci pelo braço, puxando-a bruscamente. A menina gritou assustada. Dona Constança estudou o rosto dela, virando-a de um lado para o outro sob a luz do sol. E então ela viu os olhos, o formato do nariz, a linha da mandíbula. Meu Deus! Murmurou o Padre Inácio, que também havia percebido. Dona Constança soltou Araci como se a criança queimasse. Seu rosto passou por várias emoções em segundos. Choque, compreensão, fúria, algo que poderia ser dor. Ela tem os olhos de Francisco, disse ela, a voz tremendo. Meu falecido marido. Essa criança é filha dele. A revelação caiu sobre o terreiro como uma bomba. Todos entenderam imediatamente o que isso significava. O que havia acontecido. O tipo de violência silenciosa que era tão comum naquelas fazendas, escondida sob camadas de respeitabilidade e fé cristã. Jupira fechou os olhos. O segredo que ela havia guardado por 7 anos, desde que descobrira estar grávida aos 12 anos de idade, desde que dera à luz sozinha em um canto escuro da senzala, desde que havia criado Araci nas sombras, ensinando a menina a se esconder, a ser invisível, a sobreviver. Tudo havia desmoronado em um instante. Você sempre soube, disse Jupira, sua voz fraca, mas carregada de uma verdade terrível. Sempre soube e fingiu que não. Dona Constança tremeu. Porque era verdade. Ela sabia. Desde o início, ela sabia. Havia visto a barriga de Jupira crescer. Havia ouvido os sussurros dos outros escravos. Havia notado quando uma criança mestiça começou a aparecer discretamente pela fazenda. Mas admitir seria admitir o que seu marido havia feito. Seria manchar o nome dele, a reputação dela, a honra da família. Então ela havia escolhido a negação. Escolhera fingir que aquela criança não existia. Até agora. Padre, disse ela, a voz recuperando a firmeza. Essa criança é fruto do pecado, fruto da sedução diabólica que essas índias usam para corromper homens honrados. Ela não pode permanecer aqui. Ela tem 7 anos, gritou Jupira, encontrando forças que não sabia possuir. Ela é uma criança inocente. Ela é um lembrete vivo de vergonha, respondeu Dona Constança friamente. Vou enviá-la para um convento no Rio de Janeiro, ou talvez simplesmente à venda. Existem lugares que aceitam crianças mestiças para trabalho doméstico. Algo quebrou dentro de Jupira naquele momento. Não foi a dor física, nem a humilhação, nem os anos de sofrimento. Foi a ameaça à única coisa pura que restava em sua vida, sua filha. A raiva que ela havia sufocado por 7 anos, a fúria que havia enterrado profundamente para sobreviver, explodiu. Mas ela não gritou, não atacou. Jupira era mais inteligente que isso. Em vez disso, ela se lembrou das palavras de seu avô. Lembrou-se dos ensinamentos antigos. Lembrou-se de que seu povo havia sobrevivido por milhares de anos nesta terra antes dos colonizadores chegarem, e que haviam sobrevivido através de conhecimento. Conhecimento da terra,
das plantas, dos venenos. Jupira olhou para Dona Constança com uma clareza fria e calculista. Está bem, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Faça o que quiser comigo, mas antes me deixe servir uma última refeição para a senhora e seus convidados. É o mínimo que posso fazer por todos esses anos de generosidade. Dona Constança franziu o senho, desconfiada. Mas Padre Inácio, sempre interessado em manter as aparências, interveio. É uma demonstração de humildade, Constança. Deixe a Índia fazer esse gesto. Será um bom exemplo de submissão cristã para os outros. Relutantemente, a fazendeira concordou. Muito bem. Você vai preparar o jantar desta noite. Temos convidados importantes. O capitão Rodrigo e outros oficiais virão discutir assuntos da região. E você, apontou para Araci, vai ficar trancada nos aposentos de criadas até que eu decida seu destino. 2 capangas levaram Araci, que gritava e chorava, estendendo os braços para Jupira. A mãe apenas observou, seu rosto uma máscara impenetrável. A tarde avançou. Jupira foi levada de volta à cozinha da casa grande. Suas feridas foram rapidamente tratadas, não por compaixão, mas porque Dona Constança não queria que ela morresse antes de servir o jantar. Era preciso manter as aparências. Jupira trabalhou em silêncio. Suas mãos, embora trêmulas, moviam-se com propósito. Ela preparou um banquete: carne de porco assada, feijão tropeiro, farinha de mandioca, couve refogada e chá. Um chá especial de ervas, que ela disse ser uma receita tradicional de sua aldeia, uma oferenda de paz. As outras criadas a observavam nervosas. Havia algo diferente em Jupira, algo na forma como ela se movia, no brilho de seus olhos. Parecia quase tranquila. Enquanto preparava o chá, Jupira cantarolava baixinho uma canção em tupi-guarani. Era uma canção de morte, uma oração para os espíritos ancestrais. Ela pedia permissão, pedia força, pedia justiça. Do Jardim dos Fundos, onde Dona Constança cultivava flores ornamentais, Jupira havia colhido folhas de comigo, ninguém pode e sementes de mamona. Mas o ingrediente principal vinha de um lugar mais secreto, raízes de tingui, uma planta que seu avô lhe havia ensinado a identificar. Os tupi-guarani usavam tingui para pescar, pois a planta liberava toxinas na água que paralisavam os peixes. Em doses corretas, também paralisava humanos, e em doses altas. Jupira moeu as raízes cuidadosamente, misturando o pó resultante com as ervas do chá. O gosto seria disfarçado pelo forte sabor do mate e pelo mel que ela adicionaria. Ela não sentia remorso, não sentia medo. Sentia apenas uma clareza cristalina, como se finalmente estivesse cumprindo um propósito que sempre estivera esperando por ela. Os convidados chegaram ao cair da tarde. Capitão Rodrigo era um homem corpulento, com bigode grosso e uniforme militar. Ele vinha acompanhado de 2 outros oficiais e de um comerciante local. Todos homens de poder, todos homens que, como o falecido marido de Dona Constança, provavelmente tinham seus próprios segredos sujos. A mesa foi posta na grande sala de jantar. Toalha de linho bordado, prataria portuguesa, velas de cera de abelha. Dona Constança presidia à cabeceira com Padre Inácio à sua direita. Os convidados conversavam animadamente sobre política, sobre a situação instável do recém-independente Brasil, sobre os problemas com índios e escravos que ainda resistiam ao trabalho forçado. Precisamos de punho firme, declarava o capitão Rodrigo batendo na mesa. Esses selvagens só entendem força, qualquer demonstração de fraqueza e eles se rebelam. Completamente de acordo, disse Dona Constança. Aliás, tive um incidente hoje mesmo com uma índia insolente. Mas a situação foi resolvida adequadamente. Todos riram, cúmplices na crueldade casual.
Jupira serviu a refeição em silêncio. Sua presença era invisível para eles, como sempre fora. Apenas mais uma sombra, mais um servo sem nome nem rosto. Ela colocou os pratos, serviu o vinho e, por fim, trouxe a bandeja com o chá especial. Um chá das terras de minha aldeia, anunciou ela, sua voz quase inaudível, para honrar a generosidade da senhora. Dona Constança aceitou a xícara com um aceno displicente. Os outros convidados também serviram-se. Padre Inácio ergueu sua xícara para um brinde. À nossa anfitriã, ele declarou, mulher de fé inabalável e moral exemplar. Todos beberam. Jupira recuou para junto da parede, observando, esperando. A conversa continuou por alguns minutos. Então, Dona Constança pausou no meio de uma frase. Levou a mão à garganta. Está tudo bem? Perguntou o capitão Rodrigo. Eu? Estou me sentindo estranha, ela murmurou. Sua face estava ficando pálida, um pouco tonta. Padre Inácio também parecia desconfortável. Este chá tem um gosto peculiar. Foi quando começou. Dona Constança tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Ela caiu de volta na cadeira, os olhos arregalados em pânico. Sua respiração ficou irregular, ofegante. O que está acontecendo? Gritou o capitão, levantando-se de um pulo. Mas ele também cambaleou, segurando-se na mesa. Padre Inácio começou a ter convulsões. Caiu da cadeira, seu corpo sacudindo violentamente. Espuma se formou nos cantos de sua boca. O pânico tomou conta da sala. Os outros convidados, que haviam bebido menos chá, corriam de um lado para o outro, gritando por ajuda. Mas as criadas e escravos que observavam das portas não se moveram. Apenas assistiam, petrificados. Dona Constança, mesmo em seu estado debilitado, compreendeu. Seus olhos encontraram os de Jupira através da sala. E ela soube. Você... tentou dizer, mas as palavras saíram distorcidas. Sangue começou a escorrer de seu nariz. Jupira caminhou lentamente até ela. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de Dona Constança, aproximando seu rosto do da fazendeira moribunda. 7 anos... disse Jupira, sua voz baixa, mas cheia de uma frieza mortal. 7 anos eu aguentei seus castigos, suas humilhações, suas crueldades. Tudo isso eu suportaria. Mas você ameaçou minha filha. A única coisa pura que existe neste lugar de horrores. Dona Constança tentou gritar, mas só conseguiu emitir um som estrangulado. Meu avô me ensinou que a terra sempre cobra seu preço. Continuou Jupira, que o sangue derramado injustamente clama por justiça. Você derramou tanto sangue, causou tanto sofrimento, e agora a terra está cobrando. Padre Inácio, ainda no chão, tentou fazer um sinal da cruz com mãos trêmulas. Demônio, ele sussurrou. Bruxa. Não sou demônio, respondeu Jupira, olhando para ele. Demônios foram vocês que vieram com suas cruzes e suas bíblias, pregando amor enquanto escravizavam, torturavam, destruíam. Vocês que diziam trazer civilização enquanto apagavam culturas inteiras. Eu sou apenas justiça. Os olhos de Dona Constança começaram a perder o foco. Seu corpo convulsionava. Ela tentou, uma última vez, dizer algo. Talvez pedir perdão. Talvez amaldiçoar, mas nenhum som saiu, e então, lentamente, ela ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Padre Inácio morreu segundos depois, seus dedos ainda tentando agarrar o crucifixo pendurado em seu pescoço. Jupira se levantou. Olhou para os outros convidados, que haviam bebido menos e estavam apenas doentes, não moribundos. Olhou para as criadas que observavam das portas, seus rostos expressando emoções complexas demais para nomear. Ela sabia o que viria a seguir. Não havia escapatória, não havia futuro. Mas naquele momento, pela primeira vez em 7 anos, Jupira se sentiu livre.
O capitão do mato chegou antes do amanhecer. Jupira não resistiu quando a amarraram. Ela havia passado a noite sentada ao lado da cela improvisada onde Araci estava trancada, conversando com a menina através da porta. "Minha pequena", ela disse, "você vai ficar bem. Os outros vão cuidar de você. Você é forte. Tem o sangue de nossos ancestrais correndo em suas veias." "Mãe, por que fizeram isso com você?", chorou Araci. "Porque eu desafiei aqueles que acham que são deuses", respondeu Jupira. "Mas não sou eu quem deveria ter vergonha. São eles. Sempre foram eles." Quando a levaram embora, Jupira não olhou para trás. Sabia que Araci estaria assistindo. Queria que a menina se lembrasse dela de pé, com a cabeça erguida, não quebrada. O julgamento foi rápido. Acusação, assassinato através de feitiçaria, bruxaria, heresia, insurreição. Não importava que não houvesse advogado de defesa, que ninguém perguntasse sobre os anos de tortura que Jupira havia sofrido, que ninguém mencionasse a criança nascida de violência. A sentença foi morte. Na manhã da execução, uma pequena multidão se reuniu na praça central de Itu. Alguns vinham por curiosidade mórbida. Outros vinham para testemunhar o que acontece com aqueles que desafiam a ordem estabelecida. E alguns, poucos, vinham para prestar respeito silencioso. Jupira foi levada ao poste. Suas mãos foram amarradas, mas ela não tremia. Olhou para o céu, onde o sol começava a nascer, pintando o horizonte de dourado e vermelho. Ela fechou os olhos e sussurrou uma oração em tupi-guarani. Chamou pelos espíritos de seus ancestrais, pelo espírito de seu avô, Nhanderecó. Pediu que recebessem sua alma e a levassem de volta para a terra sagrada. O oficial leu os crimes. A multidão observava em silêncio tenso. Quando tudo terminou, quando o corpo de Jupira finalmente descansou, algo estranho aconteceu. Corvos desceram do céu, centenas deles circulando acima da praça. Um vento forte e súbito soprou, apagando todas as tochas, todas as velas. E aqueles que estavam presentes juraram que ouviram, por um breve momento, o som de tambores distantes, como se uma aldeia inteira estivesse marcando o ritmo da passagem de um espírito. 3 dias depois, Araci desapareceu da fazenda. Ninguém soube explicar como uma criança de 7 anos conseguiu escapar de uma cela trancada. Alguns disseram que outros escravos a ajudaram. Outros murmuraram sobre espíritos da floresta que vieram buscá-la. O que quer que tenha acontecido, ela nunca foi encontrada. Reza a lenda que Araci foi acolhida por um grupo de indígenas que ainda resistiam na mata, vivendo longe dos colonizadores. Que ela cresceu conhecendo tanto o mundo dos brancos quanto o mundo de seu povo. Que ensinou seus próprios filhos sobre a história de sua mãe, a mulher que preferiu morrer de pé a viver de joelhos. A fazenda Santa Cruz da Esperança nunca mais foi a mesma. Dona Constança foi enterrada com todas as honras devidas a uma mulher de sua posição. Mas os escravos sussurravam que seu espírito não encontrava paz. Diziam que, nas noites de lua cheia, podia-se ouvir gritos vindos da casa grande. Gritos de agonia, de remorso, de almas penadas. Poucos anos depois, a fazenda entrou em declínio. Os novos administradores não conseguiam manter os trabalhadores. Muitos fugiam. Outros simplesmente se recusavam a trabalhar. Havia algo no ar daquele lugar, diziam, algo pesado e doentio. Eventualmente, a propriedade foi abandonada. Hoje, mais de 200 anos depois, se você visitar a região de Itu, ainda encontrará ruínas daquela fazenda. A casa grande, que um dia foi símbolo de poder e opulência, é apenas pedras cobertas de musgo e era. O terreiro onde Jupira foi forçada a carregar sua torturadora está coberto de vegetação selvagem. Mas os moradores locais evitam aquele lugar.
especialmente nas tardes quentes de janeiro, quando o sol bate forte. Porque alguns dizem que se você ficar quieto, se realmente prestar atenção, ainda pode ouvir o som de passos descalços na terra seca, o som de alguém carregando um peso impossível. E às vezes, muito baixinho, o som de uma voz cantando em uma língua antiga, uma língua que existia nesta terra muito antes das cruzes, muito antes das correntes, muito antes do pecado se disfarçar de civilização. A história de Jupira não é ensinada nos livros de história. Não há placas comemorativas, não há estátuas, não há monumentos. Ela foi apenas mais uma entre milhares, talvez milhões, de almas que sofreram nas mãos daqueles que conquistaram estas terras com ferro e fogo, com doenças e escravidão, com bíblias em uma mão e chicotes na outra. Mas sua história sobrevive. Passada de geração em geração, sussurrada em rodas de conversa, preservada na memória coletiva daqueles cujos ancestrais também sofreram, também resistiram, também se recusaram a ser apagados completamente. Porque há coisas que não podem ser enterradas. Há injustiças que clamam por serem lembradas. Há vozes que se recusam a ser silenciadas, mesmo depois de séculos. E talvez, apenas talvez, a justiça que transcende as leis dos homens. Uma justiça mais antiga, mais profunda, que entende que nem toda vingança é pecado, que nem toda violência é errada, que às vezes a única resposta possível à opressão total é a resistência total. A terra se lembra, sempre se lembra, e cobra seu preço. Jupira provou isso. Uma mãe desesperada, uma mulher que aguentou o insuportável, que sobreviveu ao inimaginável, que finalmente disse basta, quando ameaçaram tirar dela a última coisa que tornava suportável sua existência torturada. Ela não pediu para ser heroína, não pediu para ser símbolo, ela só queria proteger sua filha, mas no final ela se tornou ambas as coisas. Um lembrete de que há limites para o que se pode fazer a um ser humano antes que ele quebre. E quando esse quebrar acontece, quando alguém é empurrado além de todos os limites da resistência humana, as consequências podem ser terríveis. Para aqueles que têm poder, que wieldam crueldade casual, que constroem impérios sobre os corpos dos oprimidos, que acham que suas posições os protegem de todas as consequências. A história de Jupira é um aviso. Porque eventualmente, inevitavelmente, a conta chega. E quando chega, não há oração que a afaste. Não há poder que a impeça. Não há riqueza que a compre. A justiça, a verdadeira justiça, não se curva aos poderosos. Jupira entendeu isso naquele dia de janeiro de 1820, quando decidiu que preferia morrer livre por um dia do que viver escrava por mais um segundo. Quando decidiu que se não podia salvar a si mesma, ao menos vingaria todos aqueles que sofreram antes dela e enviaria uma mensagem para aqueles que viriam depois. Sua mensagem era simples: resistam. Não importa o custo, não importa o preço. Não importa se o mundo inteiro estiver contra você. Resistam, porque a dignidade humana não é algo que pode ser dado ou tirado. Ela existe inerentemente em cada um de nós. E quando tentam arrancá-la, quando tentam nos reduzir a animais, a propriedades, a coisas sem voz nem vontade, é nosso direito, nosso dever, lutar de volta, com tudo que temos, até o último suspiro. Jupira lutou, e na luta, mesmo na derrota, encontrou uma vitória que transcende vida e morte. Ela garantiu que seria lembrada, que sua história seria contada, que Araci cresceria sabendo quem sua mãe realmente foi. E isso, no final das contas, é tudo que qualquer um de nós pode esperar deixar para trás. Uma história, uma verdade, um testemunho de que estivemos aqui, de que importamos, de que nossas vidas significaram algo. Mesmo quando o mundo tenta nos dizer o contrário.
Mesmo quando nos tratam como se fôssemos nada, nós somos algo. Sempre fomos, sempre seremos. A terra se lembra. Os espíritos se lembram, e através das histórias nós também nos lembramos. De Jupira, a mulher que se recusou a ser quebrada. De todas as Jupiras, em todos os tempos, em todos os lugares, que enfrentaram o impossível e se mantiveram firmes. Esta é a história delas. E ela nunca vai morrer.